Olá, eu sou o Everton Lopes. Eu estou gravando esse único vídeo sobre as eleições de 2022. Eu não vou estar falando em mais nenhum conteúdo a respeito desse tema nas minhas redes sociais. Após as eleições, eu escrevi um texto que eu quero ler para você. Primeiro, eu quero deixar bem claro que você não vai encontrar nenhum vídeo ou postagem minha fazendo campanha para o Bolsonaro em 2022. Aliás, eu nem acredito que a política brasileira tenha jeito ou algum futuro bom. Eu não sou e nunca fui bolsonarista. Eu discordo veementemente dele em muitos aspectos. E não, eu nunca entrei nessa onda de evangélicos e católicos, igrejas, que discursam a seu favor. Nessa onda de pastores corruptos que agora ganham voz para defender pátria, família, Deus e liberdade. Eu não creio nessa mentira religiosa. Eu também não duvido nem um pouco que haja muita corrupção ou outras coisas erradas no governo. Como eu disse, não tenho uma expectativa boa em relação à política brasileira. Sei que existem muitas acusações e falatórios, e se for um dia comprovado, julgado e condenado, que sejam todos presos e paguem pelo seu crime. Afinal, apenas bandidos defendem bandidos. Você nunca me viu e nunca me verá fazendo arminha, e também não acredito em existir bandido bom e não desejo a morte deles, mas que se encontrem com Deus e transformem as suas vidas. Também nunca acreditei que Deus tenha alguma relação com candidaturas políticas ou partidos políticos. E sobre perseguições em relação à igreja ou religião, não tenho nenhum tipo de preocupação ou receio. Afinal, Jesus nasceu perseguido e não será algum governo que vai mudar isso. Pessoas de bem e que vivem com Deus verdadeiramente sempre serão perseguidas. Mas se você chegou até aqui e me achou coerente até agora, assista até o final. Você já sabe que eu não sou bolsonarista, mas o que me assusta é ver pessoas apoiarem uma pessoa acusada, investigada, processada, julgada e condenada e presa, e nunca provado sua inocência, pois sabemos que o que houve não foi descondenação, e sim a constatação que a cidade do processo não deveria ser aquela. Tipo assim, alguém estupra sua filha em São Paulo, o cara é preso e condenado no Rio de Janeiro. Ah, mas foi no Rio de Janeiro? Então ele não pode ser preso, pois o crime foi em São Paulo. Confesso que esse senso de justiça me assusta. Você dizer que as crianças não podem brincar de arminha, afinal isso fere a inocência delas. Mas apertar confirma para quem não apenas defende, mas implantou a sexualização das crianças como cultura e fechou os olhos durante 16 anos para os milhares de adolescentes que carregam fuzis nos morros das favelas. Você se escandalizar com a frase "bandido bom é bandido morto", mas apoiar quem apoia o aborto, e até ofereceu dinheiro para abortar sua primeira filha. Você gritou genocida, mas apertou confirma para o 13. Isso me assusta, pois até as palavras do dicionário estão perdendo os valores e significados. Me assusta você chamar a atenção do seu filho por ter roubado algo, mas dançar de felicidade quando o maior corrupto, comprovado e condenado por vários juízes, desembargadores e até o STF, é premiado com a faixa presidencial. Embora você tente, nós dois sabemos que isso nunca vai combinar, e o seu senso de justiça ou de injustiça realmente me assusta. Me assusta você condenar os falatórios sobre rachadinha, mas relevar o mensalão, petrolão e outros esquemas comprovados e já condenados. Me assusta demais você gritar por democracia e liberdade, mas apoiar uma pessoa e partido descaradamente socialista e defensor do comunismo. O seu senso de incoerência me deixa perplexo. Bem, eu poderia falar por horas aqui sobre a quantidade de incoerências e sobre como o seu senso de justiça está distorcido, sobre como seu ódio por uma pessoa mancha seu caráter e cega a sua visão. Mas eu finalizo apenas te lembrando que, se você apertou 13 no dia 30 de outubro de 2022, nunca terá moral para reclamar de um assalto na sua casa. Afinal, dia 30 de outubro, os presídios e você celebraram juntos tal conquista. Existem milhares de vídeos desse momento histórico para vocês dois. Me parece que vocês encontraram um ponto em comum. E agora, sua consciência vai sempre te lembrar disso. Quando aparecer um refugiado da Venezuela, Cuba ou qualquer outro país como esses regimes ditatoriais, ao invés de sentir compaixão, conte a eles como você ficou feliz quando o governo que financiou seus ditadores, que destruíram a vida desses refugiados,
retomaram o poder no Brasil. Faz um L para esses refugiados a partir de agora e mostre a foto desse seu herói com o Maduro, Fidel Castro, entre outros tantos ditadores. E tente explicar que você fez isso porque apoia a liberdade e a democracia. Embora eu respeite a escolha e estilo de vida de cada um, mas falando de fé e religião, ao invés de dizer que a sua fé cristã, seja ela católica ou evangélica, sua fé muçulmana ou judaizante, condena a homossexualidade, mas quando seu filho ou seu neto te perguntar o que a Bíblia, o Alcorão ou a Torá ensina a respeito, você explica, mas não esquece de contar a ele que você apoiou e até dançou quando eles que defendem e propagam isso como cultura no país assumiram o poder. Quando seu filho ou seu neto te apresentar um namorado, diz que você lutou no dia 30 de outubro para apoiar isso. Explique aos seus filhos e netos como na Bíblia, no Alcorão ou na Torá, Deus condena o uso das armas, mas apoia e incentiva o aborto. Afinal, você votou com seus valores, princípios morais e com a sua fé. Tente ser, pelo menos por um instante, uma pessoa honesta consigo mesmo e aceitar a ideia que a partir de agora você é um patrocinador da Rede Globo, com tudo que ela oferece, pois você decidiu doar seus impostos, não para um projeto social, mas para continuar financiando, através do perdão que ela vai receber do governo agora, toda a promiscuidade e propagação da destruição da família. Mas aí você diz, todas passam isso. Sim, mas apenas uma é patrocinada por você. Quando os policiais não usarem mais armas, afinal seu herói defende essa ideia, e bandidos entrarem na sua casa, bem, o final você já sabe. Não vai adiantar fazer assim. Faz um L. E se lembre que dia 30, vocês dois dançaram pela mesma causa. E no momento desse assalto, ele vai te dizer, dançou. Quando seu filho ou neto questionar por que eu preciso estudar e ser honesto, você explica como sua lógica te levou a apoiar o analfabeto mais corrupto da história do Brasil. Aliás, use o exemplo dele para que o seu filho ou neta seja igual. Você tem coragem? Se realmente é uma pessoa honesta e coerente, vai fazer isso, pois é isso que você crê. Embora nesse exato momento você esteja bravo comigo, espumando ódio pelas suas ventas. Daqui a alguns anos, tente explicar como você achou ser muito mais coerente apoiar uma história comprovada e condenada do que outra que apenas sofre pelas acusações. O famoso certo pelo duvidoso. Contra fatos, não há argumentos. Não é verdade? Ser o líder do maior esquema de corrupção e imoralidade da história do Brasil, ter todos os seus ministros e equipe de partido julgada e condenada e presa na época, parece que não foi o suficiente. Mas como dizem, cada um apoia aquilo que se identifica, não é mesmo? Não, definitivamente eu não estou falando de política, mas de caráter. Esse vídeo estará sempre aqui para te lembrar de ser coerente nas suas decisões a partir de agora. Você pode até se arrepender, mas nunca vai mudar as consequências do que você acabou de fazer. E para finalizar, seja coerente com seus gritos de liberdade e democracia e deixe seu comentário aqui dizendo, eu não concordo, mas como cidadão, você tem o direito de se expressar. Afinal, você é um defensor da liberdade, não é mesmo? Eu sou Everton Lopes, cristão, não sou religioso, profissional da área de psicologia e psicanálise, exerço a vocação pastoral há muitos anos e há mais de 2 décadas desenvolvo projetos de ajuda humanitária no Brasil e dezenas de países. Eu sou especialista em analisar pessoas, situações e perigos iminentes, para então desenvolver estratégias que salvam vidas. Essa é a minha análise fria, sem partidarismo algum, das pessoas, situações e riscos do atual Brasil.